O presidente da República levantou essa questão logo mais cedo. E logo na sequência, quando eu fiz o nosso encontro anterior aqui com vocês, eu disse que logo após essa fala, a direita aqui no Brasil estaria totalmente preocupada com o seu futuro. Isso se somou também a uma fala no discurso do novo Procurador-Geral da República em relação à não tolerância contra aquelas pessoas que querem destruir a nossa democracia, as pessoas que são irresponsáveis nas redes de uma maneira em geral. Então, a situação para eles ficou muito complicada. E aí a gente vai vendo situações que mostram que como é importante as pessoas terem uma noção de que devem ter responsabilidades naquilo que elas dizem. Só para vocês terem uma ideia, hoje, antes da live do Lula, o senhor Gustavo Gaia, e se eu pudesse conversar com ele, num debate, sei lá, se ele estiver me assistindo, eu diria, senhor Gustavo Gaia, o senhor está fazendo coisas absolutamente criminosas, o senhor está usando mentira, o senhor com uma checagem muito simples, o senhor veria que aquilo que o senhor falou é uma coisa absolutamente falsa. O senhor não tem vergonha na cara de ter esse tipo de comportamento, não? O senhor não tem vergonha de iludir as pessoas, de envenenar as pessoas com mentiras? E mais, o senhor nunca faz nenhum tipo de reparo. Não é por outra razão que o senhor tem uma penca gigantesca de crimes que estão sendo investigados, de acusações contra o senhor, que vão repercutir, porque o criminoso, quando ele está agindo contra a lei, tem uma hora que a lei consegue triunfar em cima do criminoso. Ele consegue escapar muitas vezes, mas a lei acaba alcançando, né? O que ele fez hoje? Veio com essa aqui, estelionato eleitoral, chamando o Lula de estelionatário eleitoral. Lula conseguiu acabar com as férias do povo brasileiro. Ah, é? O Lula acabou com as férias do povo brasileiro? Vamos ver o que ele disse aqui. Acompanha aqui, gente. Vamos lá. Sabe essas redinhas aqui, ó? Começar aqui. Primeiro ele disse que o turismo está acabando, como eu disse para vocês, né? E vamos lá, sequência. Bom, vamos dar uma olhada num dos pontos principais de Pernambuco, um ponto turístico que, a essa altura do ano, estaria lotado. Veja o vídeo. Sabe essas redinhas aqui, ó? Isso aqui era disputadíssimo. Havia muita disputa por essas redinhas para fazer fotos e tudo. E dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Não tem turista. O turista não veio, esqueça. Turista, esqueça. É aquela situação. Quem lacra, não lucra. A gente tem que trabalhar uma hora dessa, a gente tá aqui. E aí é o seguinte, né? Acabou o turismo em Pernambuco, ninguém está indo para Pernambuco, ninguém está indo para o Nordeste. O Lula acabou com as férias de todo mundo. Não é um negócio incrível isso, né? Só que se o Gustavo Gaia, se ele tivesse o mínimo de caráter e de decência, ele teria consultado os dados oficiais. E se ele pesquisar, se você agora der um clique no nosso portal para pesquisar no Google, você verá esse tipo de notícia aqui. CNN, turismo nacional acumula faturamento de 121 bilhões e deve crescer 11,5% em 2023. Outro canal aqui, Brasil recebe mais de 4 milhões de turistas estrangeiros até agosto. Em 8 meses de 2023, entrada de visitantes do exterior representa 111% do total registrado no ano passado inteiro. E, enfim, a gente pode pegar aqui muitos canais falando disso aqui, né? Então, é um mau caratismo muito grande, né, gente? Bom, agora, abrindo um parênteses, que a gente vai voltar daqui a pouco para falar dessa criatura que eu mencionei agora, tem esse assunto aqui que reverberou. Gleisi responsabiliza Bolsonaro por morte de investigadora em São Paulo. Foi a mesma coisa que eu fiz aqui. Quando eu disse mostrei para vocês que uma investigadora foi assassinada em São Paulo por um empresário que acabou sendo morto, o empresário que era CAC, certamente bolsonarista raiz, né, e que agiu de uma forma absolutamente irresponsável, a gente viu ali que o Eduardo Bananinha fez ali um post, né, olha, se solidarizando com a policial e satanizando o seu parceiro, né? E aí eu disse para vocês que quem puxou esse gatilho não foi só esse empresário, foi o empresário, foi o Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Dudu Bolsonaro, Dudu Bananinha, Carluxo Bolsonaro, porque todos eles fazem a pregação desse tipo de comportamento. E o comportamento muitas vezes leva a esse tipo de situação que nós vimos, né? A morte. Bom, e aí, voltando aqui a live de Lula. Todos os canais de direita, todos os criminosos de direita, melhor dizendo, que fazem da internet um ambiente para praticarem crimes, estão desesperados. Nicolas Ferreira, hacker invade conta da Janja. E essa semana estão querendo pautar o PL 2630 da censura, ao apagar das luzes. Tem método. O que ele está insinuando?
que houve uma invasão nas contas de Janja, mas é uma forma orquestrada, né? Quase aquele tipo de pensamento que eles usam para tentar justificar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então isso seria urdido por alguém justamente para disparar uma ação contra os criminosos na internet. Ou seja, é um irresponsável também, é alguém que tem a prática delituosa e por isso que ele está preocupado com o tipo de coisa que está por vir contra ele, né? Outro site aqui, outro post da Bárbara do Te Atualizei. Galera, papo sério. Ela adora fazer esse tipo de adolescente, né? Papo sério. Numa estratégia de surfar, o hacker da Deslumbrada, Arthur Lira, pode colocar em pauta de forma relâmpago o projeto 2630 da censura. O preço da liberdade é eterna vigilância. Estejamos apostos para barrar a censura mais uma vez. Gente, quem não mente, quem é responsável, quem tem preocupação em checar os fatos, quem tem preocupação em dizer a verdade, não está preocupado com regulamentação de internet, como está preocupado com regras de trânsito. Quem age dentro das regras de trânsito não está preocupado com o sinal vermelho, é só respeitar o sinal, não é verdade? Então, os criminosos, sim, esses têm preocupações muito grandes quando a lei vai ficando mais severa, quando a lei vai cercando, né? E aí, o desesperado, mentiroso, que eu comentei com vocês mais cedo, também está fazendo coro a essa história toda. Vamos acompanhar o que ele publicou agorinha. Mais uma vez aprovar esse PL, que é o PL da censura. Se você se lembra bem, até mesmo as empresas das Big Techs agiram ativamente nesse período porque elas perceberam que não poderiam existir no Brasil se aquele PL fosse aprovado. Depois, tentaram fracionar esse projeto de lei em projetos menores, como os jabutis, inserindo ele em outros projetos, mas nós conseguimos também evitar que ele fosse aprovado. Agora eles estão vindo com tudo. Meu amigo, em breve nós vamos poder dizer para vocês assim, perderam manés, perderam criminosos, vocês não vão poder mais mentir impunemente, vocês serão sancionados. E dependendo do tipo de sanção, vocês vão para a cadeia. E mais, né? Agora a coisa vai ficar mais complicada, porque se o projeto avançar, as Big Techs serão responsabilizadas pelos danos que são causados às pessoas que são vítimas desse tipo de comportamento criminoso que pessoas como o senhor aí faz para cima e para baixo, né?